Eu sei que ela está me observando agora. Tenho tanto medo que minha família esteja em perigo. Cerca de 3 meses atrás, minha avó foi diagnosticada com um câncer de pulmão e um problema cardíaco que os médicos estimaram que a mataria em 2 a 3 meses. 2 semanas depois que ela foi mandada para casa, quando cheguei da escola, minha mãe me disse que ela estava morrendo. Meu pai ia me levar para a casa dele e meus 3 irmãos iriam para a casa da nossa tia, para que não estivéssemos lá para assistir. Fiquei arrasado, para dizer o mínimo. Eu mal consegui comer nos próximos dias. Minha mãe me ligou chorando para dizer que minha avó havia falecido. E tudo parecia confuso e irreal, como se eu estivesse assistindo a um programa de TV ou dentro de um sonho. Minha avó sempre morou comigo, sempre cuidou de mim enquanto minha mãe trabalhava e sempre esteve ao meu lado. Ela era tão importante, eu a amava tanto. Ninguém poderia ocupar o lugar dela. Voltei para casa depois de 2 dias e retomei a escola depois de 3. Recebemos muitas flores e mensagens carinhosas. As pessoas traziam comida e abraçavam a todos. Minha mãe chorou muito. Minha avó foi cremada e tivemos uma celebração de vida em vez de um funeral comum. Aceitei as condolências sem sentido de meus primos, tias e tios, colegas de trabalho de minha mãe. Meu melhor amigo ficou perto de mim, me consolando sempre que eu começava a chorar depois de ver as fotos de minha avó. Eu me sentia perdido e vazio. Vaguei pela noite, abraçando pessoas que nem me lembro de ter conhecido antes, em um esforço para me sentir bem novamente. Mas não funcionou. Então veio o mês de março. O clima em nossa cidade havia esquentado um pouco, então estávamos tendo algumas aulas na escola ao ar livre. Eu me preocupava em estar aborrecendo os meus amigos com a conversa de como eu estava triste. Por isso, tentei parar de mencionar a minha avó. Ninguém mais perguntava sobre ela ou como ela estava depois que fiz isso. Isso foi bom até. Depois de um bom tempo agindo assim, me senti bem e até que feliz. Pensei pela primeira vez desde a morte dela que poderia sair desse buraco em que me deixei cair. Eu ficaria bem com o tempo. 1 hora depois, em um dos laboratórios de ciências, houve um vazamento de gás. Então tivemos que voltar para casa mais cedo. Deus abençoe os idiotas do ensino médio, disse meu amigo no ônibus. Eu ri. Ele se ofereceu para me deixar ir até a casa dele. Mas, nesse dia meus irmãos tinham o dia de folga da escola. Nós estudávamos em escolas diferentes, então eu queria passar algum tempo com eles. Ele entendeu, me dizendo para enviar uma mensagem qualquer coisa. Abri a porta quando cheguei em casa e falei: "Cheguei." "Chegou mais cedo, menino?" Minha avó chamou da sala de estar. "Sim, eu..." Na hora, eu congelei. Larguei minha bolsa e corri para a sala. E lá estava minha avó, sentada no sofá, viva, saudável, com longos cabelos escuros presos em um rabo de cavalo como ela sempre teve. E atrás dela, escurecida e meio translúcida, como uma miragem, estava outra versão de minha avó, com o cabelo cortado curto como antes de morrer, com olhos negros e apáticos e pele seca como o deserto. Ela sorriu para mim. Na verdade, elas sorriram para mim. Eu gritei. Minha mãe correu para a sala e disse para eu me acalmar. Perguntou o que havia de errado. Continuei balbuciando, quase que incoerentemente. O que mais eu podia fazer depois do que vi? Não era nem um pouco normal
que eu estivesse vendo minha avó morta. E o pior de tudo, duplicada em 2 versões. Isso não fazia o menor sentido para qualquer ser humano normal que ouvisse isso. Se você conseguisse se imaginar nessa situação de verdade, sabe que não tem como não surtar. Minha mãe me sacudiu e eu parei de balbuciar incoerências. Você tá assustando sua avó? O que há com você? Ela disse. Ela morreu, mãe. Chorei. Minha avó não disse nada. Você sonhou com isso? Como assim? Minha mãe disse. Não, ela morreu de verdade. Falei. Apenas vá fazer sua lição de casa no quarto, agora. Entrei no meu quarto e fechei a porta, afundando no chão de joelhos. Eu sempre tive pesadelos realmente vívidos, mas nunca sonhei com um período de tempo tão longo e de uma forma tão real. Isso poderia ser possível? Não há como eu ter sonhado nos últimos 2 meses. Não, de jeito nenhum. E que sonho é esse que se mistura com a realidade, onde a minha mesma avó já tinha morrido de câncer? O dia passou como um borrão, e perguntas sem sinais de respostas salpicavam sem parar na minha mente. Quando consegui pensar um pouco mais racionalmente em tudo, resolvi fazer algumas confirmações. E sinceramente, foi pior ter feito isso. Eu perguntei a todo mundo que conhecia, mas ninguém se lembrava da morte da minha avó. Ninguém lembrava que celebramos a vida dela. Eu até liguei para o lugar onde estávamos celebrando. Não havia nenhum registro que estivemos lá. Eu verifiquei o obituário da cidade na internet, sem o nome dela. Nada. Comecei a chorar, implorando ao meu irmão para me dizer que se lembrava. Ele nem mesmo vê a forma atrás dela, o fantasma dela. Ninguém vê. Ou os 2 fantasmas, sei lá. Senti uma nova espécie de perda, que flores e abraços de parentes distantes não poderiam remediar em nada. Meu estômago dava um nó toda vez que via a minha avó. Ela me acordava para a escola, sorrindo, um sorriso perfeito, todos os dentes brancos e brilhantes, mas a sombra atrás dela, sempre atrás dela, copiando cada movimento seu, refletindo a terrível verdade. Faltando um dente, onde ela o quebrou 1 semana antes de seu diagnóstico. Olhos fundos, pele morta, cabelo morto, morta. Eu passava correndo por ela quando tinha que passar perto. Eu não queria olhar. Ela deve pensar que sou muito mal criado. Eu amava minha avó, achava ela tão linda, mas essa coisa não é minha avó e eu não posso fazer nada sobre isso. Hoje é meu aniversário. Faz 1 mês que ela voltou. Ela está dormindo em seu quarto agora e somos apenas nós 2 em casa, minha mãe e eu. Minha mãe deixou meu presente na cama, que era um novo iPhone, que aliás, estou gravando isso nele nesse exato momento. Ela me deu esse novo para substituir o antigo que tive por anos. Animado por finalmente ter um celular com câmera frontal, abri para tirar uma foto minha. Na tela atrás de mim havia uma sombra. Eu virei minha cabeça ao redor. Nada. Voltei para a tela. Lá estava. Girei lentamente, tentando fazer com que a iluminação parasse de causar qualquer ilusão de ótica em mim. Mas não importa onde eu estivesse na sala, a imagem fantasmagórica estava atrás de mim, espiando por cima do meu ombro. Sorri nervoso para a câmera. E alguém, que parecia muito eu, a minha sombra, sorriu também.
Até a próxima. Obrigado.